Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Êxodo 17, do 8 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós tivemos a chance de ler mais uma porção da Tua palavra aqui nessa manhã. Dependemos agora da atuação poderosa do Teu Espírito Santo para compreendermos o que a Tua palavra diz. Necessitamos da divina iluminação para isso, ó Pai. Então que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, trabalhe na vida dos meus irmãos, para a edificação do Seu corpo e para a glorificação do Teu nome aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu peço total reverência e atenção dos irmãos. Os adultos não se movam, não se mexam, não sei em caso de extrema necessidade. Queridos, nós já passamos pelo Mar Vermelho, estamos acompanhando o desenvolvimento da história do povo de Deus a partir da sua saída do Egito. Passamos por aquele episódio magnífico que foi a abertura do mar. Passamos pela festa que aconteceu depois da passagem pelo Mar Vermelho. E logo em seguida, o que nós vimos foram 2 episódios de murmuração, que resultou em uma ação magnífica de Deus em favor do povo. Mas aqui nesse ponto nós chegamos na primeira batalha de Israel durante sua peregrinação. A caminhada de Israel até Canaã já seria uma caminhada difícil, com vários obstáculos, com grandes desafios naturais de um deserto. Eles sabiam disso. Mas além desses grandes desafios próprios de um deserto, haveriam batalhas a serem travadas ao longo da peregrinação. Não finalizariam a peregrinação sem algumas guerras. E eis aqui no capítulo 17, a partir do versículo 8, a primeira batalha de Israel ao longo dessa caminhada. A primeira grande batalha é essa que nós vimos aqui, que acabamos de ler, né, no texto bíblico. O texto de hoje começa dizendo o seguinte, você vai acompanhar com a tua Bíblia aberta. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Semana passada, queridos, nós vimos que o povo murmurou e pela primeira vez o povo se insurgiu contra Moisés, contra a liderança e contra Deus, foi justamente aqui em Refidim, nesse local chamado Refidim. E nós vimos que o Senhor respondeu a murmuração do povo, a rebelião do povo. O Senhor respondeu com milagre, fazendo jorrar água de uma rocha.
E nós já entendemos por quê, que antes da lei, o Senhor respondia à murmuração com milagre. Nós já entendemos isso. Mas o que nós vimos hoje é que um povo chamado pelo nome do seu patriarca, a Bíblia chama, o que o texto chama de Amaleque, na verdade são os amalequitas. O que os amalequitas tiveram foi uma oportunidade de atacar o povo de Deus, ainda ali em Refidim. Guardem isso, no mesmo lugar onde eles foram alvos de um grande milagre, foi justamente onde o inimigo os atacou de forma violenta. O mesmo lugar do milagre, o mesmo lugar que Deus agiu, o mesmo lugar onde Deus operou, no mesmo lugar onde a sede foi saciada de forma milagrosa, nesse mesmo lugar, Refidim, os inimigos amalequitas se aproveitaram e atacaram o povo de Deus. Mas quem eram os amalequitas? Eles eram um povo nômade, que vivia justamente pela região onde Israel estava. Agora a grande questão é por que do nada? Porque o texto parece que é do nada, não é verdade? Está lá Israel ainda bebendo a água da fonte que jorrou e aparecem os amalequitas pelejando contra eles. Um povo que em tese não tinha nem tempo de fazer inimizades, acabara de sair da escravidão. Um povo que nós vimos que foi gerado na escravidão, foi concebido na travessia do mar, mas foi gerado na escravidão. Em tese não era nem para ter adversários, mas no momento que eles estão celebrando uma grande vitória, o inimigo os atacou. Esses amalequitas, eles provavelmente atacaram Israel para proteger um oásis que estava muito próximo de Refidim. Outra curiosidade do texto bíblico. Eles sentiram sede em Refidim, vimos semana passada, e foi necessário Deus. E Deus fez um milagre de fazer jorrar água de uma rocha, mas eles estavam próximos a um grande oásis. Mas um pouquinho de caminhada chegaria a um oásis. Então é provável que o povo, os descendentes de Amaleque, estivesse protegendo, quisessem impedir que Israel encontrasse aquele lugar de água fresca, de água abundante. Existe essa possibilidade. Mas há uma outra chance também. Há uma outra possibilidade. Como eu já disse, os amalequitas, eles eram descendentes de Amaleque. Preste atenção nisso aqui. Amaleque era neto de Esaú. E você lembra da história de Esaú e de Jacó? Não lembra disso? Você lembra que o irmão mais velho era Esaú. Você lembra que quem, teoricamente, não era uma ordem, não havia lei para isso, mas na tradição, quem receberia as bênçãos da primogenitura seria Esaú. Você lembra disso? Mas você lembra que ele foi enganado por Jacó. Jacó enganou o irmão, ou se aproveitou de uma fragilidade do irmão. Jacó enganou o próprio pai, e Jacó recebeu as bênçãos da primogenitura, tornando-se ele, Jacó, o pai de uma grande nação. O texto conta que Jacó fugiu. Anos e anos depois, ele retornou e reencontrou seu irmão Esaú. Gênesis diz que eles fizeram as pazes. Jacó e Esaú fizeram as pazes. Porém, os descendentes de Jacó e Esaú jamais foram amigos na história. De Esaú surgiu um povo que se localizou na região de Edom, os edomitas. E de Jacó veio Israel, a nação de Israel. Os edomitas odiavam os israelitas, mesmo sabendo que esses estavam na escravidão. Os edomitas se desenvolveram com ódio, com rancor, porque na cabeça dele foi-lhe roubado o direito de serem abençoados por Deus, de ser esse povo próspero e abundante na terra. Na concepção deles, eles é quem tinham o direito de ser o povo abençoado por Deus. Então se desenvolveu um ódio, uma animosidade entre Edom e Israel, entre os edomitas e os israelitas, entre os filhos de Esaú e os filhos de Jacó. Pois bem, os amalequitas é um povo de Edom. Amaleque era neto de Esaú. Então, da mesma forma, ou igual todos os outros edomitas, ou povos edomitas, os amalequitas tinham ódio de Israel.
tinha raiva de Israel, por isso os atacaram. É mais provável essa possibilidade. O que mais chama atenção nesse ponto não foi o fato de Edom fazer guerra com Israel. Isso é comum no texto bíblico. O que mais chama atenção é um fato, é um detalhe que não está aqui, narrado em Gênesis, em Êxodo. O que chama atenção foi a forma injusta, a forma terrível que os edomitas, que os amalequitas começaram a atacar Israel. Se os amalequitas tivessem proclamado ou anunciado uma guerra aberta, como se fazem os povos civilizados, se tivesse anunciado um estado de guerra e tratado seu amigo de forma digna, seria uma história. Mas o texto diz que não foi assim. Tudo que não havia entre os amalequitas era dignidade. Como que eles atacaram Israel? Nós já vimos aqui que era uma multidão. Por baixo, 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Então imagina uma multidão de 2 milhões de pessoas paradas no deserto, em Refidim, ou mesmo que caminhando pelo deserto. O que os amalequitas fizeram não foi simplesmente chegar anunciando guerra. Eles vieram por trás, pegando os retardatários, os cansados, os enfermos, os mais velhos, aqueles que ficavam para trás na peregrinação, e ia matando esses mais inocentes, mais sensíveis, mais frágeis. Uma forma cruel, não é uma guerra digna. Se é que há guerra digna. Mas de repente, se os amalequitas tivessem chegado de forma honesta, digna, para uma guerra, seria uma história, mas foi outra. Eles foram covardes. Eles foram covardes. Eles não enfrentaram primeiro os homens de guerra. Eles não enfrentaram primeiro os homens daquela nação. Eles foram lá para trás, para o final da multidão dos peregrinos, pegando quem ficou para trás por cansaço, por doença, por alguma enfermidade, gente simples, gente fraca, gente enferma, e de forma covarde eram assassinados pelos amalequitas. Quem nos dá essa informação não é Moisés aqui em Êxodo. Quem nos dá essa informação é o próprio Deus, depois que deu a lei a Moisés. Mais tarde, quando o Senhor deu a lei ao seu povo, Deus ordenou que Israel jamais esquecesse o que os amalequitas fizeram no deserto. Eu vou ler para vocês Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19. Preste atenção aqui em mim. Olha só o que Deus disse, lá em Deuteronômio 25. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatidos e afadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça disso. Deus falando com o povo. Ou seja, aqui no texto de Êxodo 17, nós não temos todos os detalhes. Só aparece o texto dizendo que Amaleque pelejou contra Israel. Mas o próprio Deus nos fornece esses detalhes dessa peleja covarde, cruel. O que o Senhor está falando, através de Moisés também, eu falo não a Moisés, em Deuteronômio 25, é que para trás ficavam os cansados, aqueles que estavam já fadigados da caminhada, os mais fracos, por isso ficavam sozinhos. Tem uma outra aplicação aqui, que não é o sentido primeiro do texto, mas tem uma aplicação aqui que é a necessidade de nós, como povo de Deus, jamais deixar ninguém para trás. Tem um cuidado especial com os mais cansados, com aqueles que estão desanimando, que estão fraquejando na caminhada. É apenas uma aplicação secundária. Não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é o seguinte, é que o inimigo astuto, feroz, maligno, traiçoeiro e covarde atacou Israel da pior forma possível, e por isso o Senhor jurou que o eliminaria da terra. Então aquela não era uma batalha simples, nem um simples inimigo, mas era uma guerra sangrenta
contra um inimigo forte, preparado, ressentido e covarde. Um inimigo difícil, não é verdade? Foi então que Moisés desenvolveu um plano para a batalha, a partir do versículo 9, ou no versículo 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amarei eu no cimo do outeiro, Deus estará em minhas mãos. Essa é a primeira aparição desse homem chamado Josué na história bíblica, na narrativa bíblica. Primeira vez que Josué é introduzido na narrativa bíblica, até se transformar em um grande líder. Ele crescerá e será o substituto de Moisés. E quando Moisés diz que ele, Moisés, enquanto Josué ia para a batalha com os homens, ele, Moisés, subiria ao cimo do outeiro, que é o mesmo que alto do monte, né, irmãos? O alto do monte, ou o cume do monte. Moisés motivou Josué dizendo que durante a batalha ele estaria no alto do monte com o bordão de Deus. Que bordão é esse? É aquela vara que o Senhor o deu, a mesma vara utilizada para ferir o rio Nilo, a mesma vara utilizada para bater na rocha e saiu água, a mesma vara que apontava para a autoridade de Deus dada a Moisés. Essa era a estratégia de Moisés. A estratégia de Moisés era permanecer no monte durante toda a batalha. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Então, queridos, enquanto os homens de guerra partiram para a batalha, Moisés, seu irmão Arão e Ur, que possivelmente esposo de Miriam, subiram para o monte. E o que aconteceu no monte? Uma das cenas mais emblemáticas, mais significativas da Bíblia Sagrada, no versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Pensem nessa cena. Moisés no alto do monte, com suas mãos erguidas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel avançava, vencendo a batalha, mas quando Moisés, por cansaço, abaixava suas mãos, os amalequitas começavam a prevalecer. A batalha toda estava sendo decidida no monte. Quem ganha ou quem vence estava sendo decidido no monte, pelo levantar de mãos de Moisés. Em tese, nunca foi tão fácil vencer uma batalha, né? Chega Moisés, faz o seguinte, vai ficar com essa mão para cima, não vai baixar essa mão nem... Não pense em baixar essa mão. Faz assim. Não precisa desenvolver estratégia, recontar o número de soldados, fortalecer armamento, nada disso. Moisés com a mão para cima, não abaixa essa mão até quando? Até quando? Até a guerra acabar. Tá difícil? É difícil? É pedir muito? Fala para mim. É pedir muito? Quanto tempo você permanece com a mão para o alto assim? Você torce para o assalto ser rápido, né? Para poder baixar a mão. Bastava Moisés não baixar as mãos. O problema, irmãos, era que Moisés não era mais um menino. Moisés não era mais um garoto. Seus braços estavam cansados. Porém, foi na hora do cansaço. Foi na hora do cansaço que Moisés viu que tinha escolhido muito bem os seus companheiros. Eu vou repetir se você não prestou atenção. O problema era que Moisés não era um menino. Moisés se cansou. E foi na hora do cansaço que Moisés percebeu que tinha escolhido muito bem os seus companheiros. Isso é importante. Vejamos agora a importância dos companheiros de Moisés. A importância de você ter boas pessoas ao seu lado no momento da batalha. Qual diferença vai fazer seu tipo de amizade no momento da batalha? Isso fica muito claro aqui no versículo 12.
Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Arão e Ur sustentavam os braços de Moisés quando ele estava cansado da batalha. Arão e Ur não tinham o dom que Moisés tinha. De nada adiantaria eles erguerem as próprias mãos. Eles não podiam fazer o que Moisés fazia, mas eles podiam sustentar Moisés até que o povo fosse vitorioso. Arão e Ur eram o tipo de amigos que todos precisam ter na hora das grandes batalhas da vida. Eu faço um recorte aqui, uma pausa para lembrar um conselho do bispo J.C. Riley, primeiro bispo da cidade de Liverpool, puritano. Num livreto pequenininho chamado Conselho aos Moços, ou Conselho aos Rapazes. Não é isso? Conselho aos Rapazes. Eles aconselham os rapazes o seguinte: tenha amigos com os quais você não vai se envergonhar na hora do juízo. Tenha amigos os quais você possa contar com eles, inclusive no leito da morte. É algo que a gente não pensa. A gente acha que amizade é algo que floresce, algo natural, algo sem ser programado, algo orgânico. Enquanto que a Bíblia nos orienta, nos instrui, nos exorta a pensar muito bem no tipo de amizade que nós temos. A carta a Tito diz o seguinte: Paulo instruindo Tito, como que Tito deveria instruir a igreja. Aí falou dos mais velhos, dos homens, como deve fazer, as irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas seguir os exemplos das mais velhas. Quando chega nos rapazes, ele fala o seguinte para os rapazes que sejam em tudo criteriosos. Olha a ordem bíblica, em tudo criteriosos. Pensem 1 milhão de vezes, tenha critérios firmes, que seus critérios sejam santos, retos, dignos, dentre os quais o tipo de amizade ou o tipo de pessoas que nós desenvolvemos, uma amizade mais próxima. Vai chegar um momento em que você vai olhar para o lado, vai depender de alguém do seu lado, e você pode chegar à conclusão de que não fez boas escolhas em sua amizade. Arão e Ur é o tipo de amigo que todos nós precisamos ter na hora das grandes batalhas. Podemos então afirmar, irmãos, que naquele momento havia 2 grandes guerras sendo travadas. Havia 2 guerras intensas acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto um exército de centenas, talvez milhares de homens enfrentava os amalequitas no campo de batalha, um outro exército, esse bem menor, de apenas 3 homens, também enfrentava uma grande guerra no alto do monte. 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, uma no campo, outra no monte, uma lá no vale, outra lá em cima no outeiro. 2 guerras intensas, 2 guerras difíceis, uma dependia da outra. Se aqui parasse, lá parava, se lá parasse, aqui não faria sentido. 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Uns lutavam com espadas e lanças, outros lutavam com as mãos erguidas. Uns lutavam porque não podiam parar de lutar, os inimigos estavam diante dele. O outro grupo lutava sozinho no monte diante de Deus, cada um com a sua função, cada um com suas armas, cada um com sua vocação. Um não podia vacilar e o outro também não podia vacilar. 2 guerras intensas ao mesmo tempo. O resultado não poderia ser outro. Uma vitória, mas não uma vitória simples. Uma vitória memorável. No versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada.
O verbo que foi traduzido por desbaratou no original significa deixar completamente prostrado. A ideia é de uma vitória completa e incontestável. A ideia é que não só o exército foi eliminado, como o povo foi ferido também. Numa vitória épica, podemos imaginar o resultado de uma grande vitória na primeira batalha, né? Se na primeira batalha a gente sai derrotado, se na primeira batalha a gente tem dificuldade séria, seria algo que ia desanimar o povo para o resto da caminhada. Mas segundo o texto, a primeira batalha foi uma grande vitória. Foi então que o Senhor ordenou que Moisés registrasse aquele episódio para que jamais fosse esquecido. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A ordem do Senhor era que Moisés registrasse aquele momento, perpetuasse aquela lembrança, que jamais eles se esquecessem daquela batalha, porque chegaria o dia que o Senhor eliminaria completamente os amalequitas. Aquela batalha foi uma vitória temporária. Os amalequitas continuaram lá naquela região, sendo uma pedra no sapato de Israel por muitos séculos. Mas o Senhor aqui mandou Moisés erguer um altar, escrever no livro o seguinte: eu vou acabar com Amaleque. Imagina isso vindo da parte de Deus. Escreve aí: eu vou eliminar esse povo. Foi isso que o Senhor mandou Moisés fazer. E como o Senhor não falha em sua palavra, muitos séculos depois, Israel, 40 anos depois, chega, se estabelece em Canaã, se desenvolve um período enorme sem rei. Depois de séculos vem a monarquia, a nação se desenvolve muito mais. Depois que a nação está rica, Jerusalém está linda, o templo pronto. Depois que a nação estava estabelecida, o texto bíblico diz que por causa da desobediência constante de Israel, Jerusalém foi devastada. Jerusalém foi destruída. Deus enviou Nabucodonosor com seu exército, destruiu Jerusalém, destruiu Judá e levou o povo cativo para a Babilônia. Você lembra dessa história? Porém, naquele momento, depois de todos esses acontecimentos, o Senhor levantou um pequeno profeta chamado Obadias. Gente, muito tempo passou. Do início da peregrinação até a destruição de Jerusalém, muitos séculos se passaram. Mas o Senhor não esquece de sua palavra e não falha em sua palavra. O Senhor então levantou um profeta desconhecido, pouco famoso, chamado Obadias, para anunciar a destruição definitiva de Edom. E por quê? Porque quando Israel foi saqueado, quando Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu os muros, profanou o templo e matou os homens, matou as mulheres e levou o povo cativo, os edomitas de fora aplaudiam e se alegravam com a destruição de Israel. Eu vou ler para vocês o primeiro, não só é um capítulo, né, o livro de Obadias. Eu vou ler para vocês o texto de Obadias, porque se eu pedir para você abrir, você vai levar 3 dias para achar Obadias aí na sua Bíblia. A não ser quem está com o aplicativo. Olha só, presta atenção aqui em mim. Aqui. Obadias capítulo 1, versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. Às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. O que Obadias está dizendo? Está dizendo que as nações estavam calmas lá, cada uma vivendo a sua história. E foi o Senhor quem juntou, excitou, convocou as nações para se levantar contra Edom. Eis que te fiz pequeno, olha só.
Você é pequeno porque eu te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas da rocha, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Ou seja, quem me matará? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vidimadores, não deixaria pelo menos alguns cabelos? Como foram rebuscados os bens de Esaú. Aqui ele passa a chamar o povo de Edom pelo nome do seu patriarca Esaú. Como foram rebuscados os bens de Esaú. Como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levantaram para te levar para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o de entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, capital de Edom, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Agora isso tudo por quê? Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Jacó aqui é quem? É Israel. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Isso por quê? Porque no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia da adversidade do teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado com a boca cheia no dia da sua angústia. O Senhor levanta o profeta Obadias para cumprir, para avisar que iria cumprir a promessa feita lá atrás a Moisés. Eu vou acabar com eles, eu vou eliminar eles. A gente percebe que passados séculos, os edomitas ou os amalequitas permaneciam no mesmo estado de pecaminosidade e de iniquidade. No lugar de se arrependerem, não. No lugar de se arrependerem e voltarem para Deus, o que eles fizeram foi zombar de Israel quando Israel foi destruída. Mais do que isso, o texto de Obadias diz que os edomitas ficavam à espreita na estrada, no deserto, e quando os israelitas passavam fugindo, eles capturavam os israelitas e entregavam aos babilônicos. Então, gente terrível. E por que eles não podiam fazer isso? Israel foi ridicularizada por outros povos, não foi? Teve outros povos que se alegraram com a destruição de Israel. Mas os edomitas não podiam fazer isso. Eles eram irmãos. Eles não podiam jamais se alegrar com a queda de um irmão. Eles não podiam ficar felizes com a derrota de um irmão. Eles não poderiam se regozijar ou participar do dia da destruição de um irmão. E por isso eles seriam destruídos. O texto de hoje, voltando para Êxodo, termina de forma bela. Versículo 15 diz o seguinte: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. O texto não diz que Moisés chamou o Senhor de minha bandeira. O texto diz que Moisés edificou um altar e chamou esse altar de Yahvé Nissi, de O Senhor é minha bandeira. Então esse altar, o Senhor é minha bandeira, era mais um memorial erguido para que o povo jamais esquecesse o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda faria. Lembra? Memorial normalmente é para ninguém esquecer do que passou. Mas aqui a promessa é o seguinte: ergam um memorial para que vocês não esqueçam do que eu fiz, mas também não esqueçam que vai chegar o dia que eu vou eliminar você, eu vou eliminar completamente os adversários de vocês. Assim termina esse pequeno texto de Êxodo. Esses acontecimentos, irmãos, em Refidim, a batalha com os amalequitas, é um dos episódios mais proferidos em muitos meios cristãos.
Isso porque, de fato, foi um momento marcante. Principalmente porque tem detalhes nesse episódio que não acontece depois em momento nenhum. Principalmente, de tudo que foi lido hoje, o que mais chama atenção é o fato da vitória ter vindo pela posição de Moisés com as mãos erguidas. Pelo fato de Moisés ter permanecido com as mãos erguidas, tendo U e Arão ao seu lado. Isso diz no versículo 11. Algumas boas perguntas levantam nesse momento. Por que teve que ser assim? Por quê? Por que Israel só foi vitorioso pela proporção e do fato de Moisés ter com as mãos para o alto? Por quê? Já pensou nisso? Por que teve que ser assim? Porque, queridos, o desempenho de Israel estava condicionado às mãos erguidas de Moisés. Afinal, o que significa mãos erguidas? Qual a importância que tem essas mãos erguidas? Vamos pela via negativa, primeiro entender o que não significa as mãos erguidas de Moisés. As mãos levantadas de Moisés não era uma simpatia. Moisés não mandava raios e bons, como é que se diz, gente? Bons fluidos para a nação. Boas energias para a nação. Moisés não estava fazendo igual aqueles desenhos animados que saem raios e trovões. Então ele tinha que ficar com a mão erguida, que dali sai poder. Não era isso que estava acontecendo. As mãos levantadas de Moisés não era uma tática militar. Muitos tentam explicar dessa forma. O povo lá no campo de batalha olhava para Moisés, era como se fosse um sinal de avançar, de recuar. E não faz sentido isso. As mãos levantadas de Moisés não era para obter unção. Não era para obter poder. Não era o que chamam de ato profético ou gesto, unção apostólica. Não era nada disso. Nada disso. Preste atenção. As mãos levantadas de Moisés era sinal de total, ampla e irrestrita dependência de Deus. As mãos erguidas de Moisés apontavam para a realidade de que a vitória só viria dos céus. As mãos levantadas de Moisés era mais um sinal de rendição do que qualquer outra coisa que poderia passar por nossa cabeça. As mãos levantadas de Moisés era como aquele crente que chega diante de Deus e ergue suas mãos, não é para sair poder ou para receber poder, para nada disso, ergue suas mãos como sinal de completa rendição a Deus. Era como se Moisés dissesse: se o céu não agir, nós não podemos fazer mais nada. Não temos força, não temos capacidade, não temos armas, não temos recursos, não temos soldados, não temos treinamento militar. E de fato não tinha nada. Era um grupo de escravos que alguns dias tinha saído da escravidão. As mãos levantadas de Moisés eram o sinal de que o seguinte, se Deus não se mexer do seu trono, se o Senhor não nos der a vitória, sabemos que pereceremos. Somos mais fracos que nossos inimigos. Eles são mais poderosos, eles são mais astutos, eles têm mais capacidade, mais arma, mais soldado, eles têm mais tudo. Mãos erguidas é sinal de rendição. Nós sabemos disso. Nós sabemos que mãos erguidas é sinal de rendição. É sinal daquele que não pode fazer mais nada por si mesmo. Daquele que não pode se defender. Não tem um golpe, não tem uma arma secreta. Não tem. Mãos erguidas é rendição a Deus. Enquanto Moisés, que representava o povo como líder do povo, reconhecia que diante de Deus, ou diante daquela batalha, ele não podia mais nada, reconhecia sua impotência, reconhecia sua pequenez, reconhecia sua fragilidade, seu estado de miséria, seu estado de pecado. Enquanto Moisés sinalizava para o mundo de que ele não era nada e dependia de Deus, o povo avançava vencendo seus inimigos. Quando o povo passa a confiar nos próprios recursos,
quando o povo passa a confiar nas próprias estratégias, quando o povo passa a confiar na força do seu exército, é quando eles são vencidos e derrotados. Nós fizemos a exposição aqui do livro de Êxodo uns anos atrás. A gente passou pela vitória, pela batalha de Ai, que foi uma batalha depois da batalha de Jericó. A batalha de Jericó foi algo tão surpreendente que Josué nem consultou a Deus. Separou meia dúzia de homens, vai lá e destrói Ai. Foram lá e 30 morreram por causa disso. Quando o povo de Deus confiava em si próprio, em sua força e recurso, eram derrotados. Mas quando reconhecia a sua incapacidade, erguia as mãos como sinal de clamor, de rendição, de intercessão. As mãos erguidas de Moisés, irmãos, era o reconhecimento de que a salvação só pode vir do Senhor. A vitória só podia vir de Deus. Então quem venceu aquela batalha não foi Moisés, não foi Josué, não foi Arão, não foi Ur, não foi. Quem venceu os amalequitas foi Deus. O interessante é que a Bíblia tem esse toque de ironia, né? No versículo 13 diz assim: e Josué desbaratou Amaleque. Quem faz uma leitura literalista acha que Josué era um homem brabo, forte, foi lá e venceu os amalequitas. Mas bem sabemos que por melhor que fosse Josué, ele era incapaz de garantir a vitória. O verdadeiro vencedor foi o Senhor. No final, o altar que foi erguido não se chamou Josué é a nossa bandeira, ou Moisés é a nossa bandeira, ou a união faz a força, ou não é nada disso. O altar que foi erguido no final se chamou o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Nissi. Foi assim que aconteceu. Mas, queridos, esse episódio também tem evangelho aqui. Tem evangelho revelado em Êxodo 17. Moisés, no Antigo Testamento, aponta para Jesus. É aquilo que nós chamamos que é um tipo de Cristo. Não é que ele fosse Cristo, ou Senhor, Salvador, Messias, nada disso. Mas ele apontava para o Cristo que haveria de vir. Ele não era Jesus, mas apontava para Jesus. Sendo assim, o gesto de Moisés é muito emblemático. As mãos erguidas de Moisés no alto do monte, é muito emblemático esse gesto para a história da redenção. Isso porque nós também tínhamos uma grande guerra para enfrentar contra inimigos invencíveis. Pensa numa guerra invencível. Nós tínhamos uma grande guerra. Nós tínhamos que enfrentar inimigos invencíveis. Era impossível, queridos, para qualquer um de nós vencer a morte, o diabo e o pecado. Morte, o diabo e o pecado aterrorizou a vida da humanidade, aterroriza a vida do homem e da mulher sem Deus. Inimigos que nós não tínhamos a menor condição de enfrentá-los. Inimigos que nós não tínhamos a menor condição de vencê-los. Ah, irmãos, esses sim são os grandes inimigos de nossa caminhada. Mas já sabemos antecipadamente que podemos vencê-los, mas não por conta própria. São inimigos invencíveis para nós. Nós só fomos vitoriosos contra esses inimigos não porque Moisés ergueu sua mão em nosso favor. Nós só somos vitoriosos contra a morte, o pecado e o diabo porque Jesus ergueu suas mãos. Não no Monte Horebe, não no Monte Sinai, mas no Monte Calvário. No Monte Calvário, o nosso Cristo também ergueu as suas mãos. E suas mãos ficaram erguidas, e ele recebendo sobre si toda a ira de Deus que estava destinada a nós. E foi assim que nós fomos vitoriosos contra inimigos que nós não tínhamos nenhuma condição de vencer. Na cruz do Calvário, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, os nossos inimigos foram desbaratados, humilhados e envergonhados, expostos publicamente ao ridículo, foi o que Paulo escreveu. Porém, o texto de hoje também aponta um outro aspecto do Evangelho, que é a consumação de todas as coisas.
Lá atrás o Senhor prometeu que chegaria o dia que ele eliminaria completamente os amalequitas. Toda vitória, preste atenção, toda vitória no deserto era temporária. Eles eram vitoriosos numa batalha e vinha outra. Depois eles ganhavam uma batalha e vinha outra. Aí perdia uma batalha. Depois ganhava outra e vinha outra. A caminhada no deserto foi assim. Parece com alguma história que você conhece, a história de alguém que você conhece. Uma batalha, depois vem outra. Aí depois vem outra. Aí tem uma que não dá tempo de descansar, que já vem a outra. Aí de vez em quando aparecem algumas que são... Uma não espera a outra acabar. E começa uma outra batalha. As batalhas e mesmo as grandes vitórias na peregrinação do deserto foram vitórias temporárias. Mas o Senhor prometeu que chegaria o dia que ele eliminaria completamente os amalequitas da face da terra. Da mesma forma, Jesus nos prometeu vitória diária contra os nossos piores adversários. Já temos nossa vitória contra o pecado ou sobre o pecado, temos vitória sobre a morte, temos vencido o diabo, porém ainda temos que conviver com os ataques desses inimigos. Estão entendendo? Já vencemos o diabo, mas ele ainda ataca a nossa vida. Já vencemos o pecado, mas ainda somos tentados todos os dias. Já vencemos a morte, mas ela ainda tem o poder de nos fazer um mal imenso. Isso porque, apesar de já vitoriosos, a nossa vitória final está decretada, mas ainda não vivemos nela. Já temos certeza que teremos a vitória final sobre todos os males, mas é uma esperança, é uma certeza, ainda não é uma realidade. Se fosse. Mas Jesus prometeu que vai chegar o dia que ele vai cortar esse céu de norte a sul. Olhando para o alto, nós veremos o nosso Cristo. Se estivermos vivos, nós veremos o nosso Cristo. Nós não, a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá o nosso Cristo surgindo nas nuvens. A palavra de Deus promete que se nós estivermos mortos nesse dia, nós ressuscitaremos. Iremos anteceder, iremos na frente dos vivos, encontrar com o nosso Cristo na morte. Esse dia glorioso, irmãos. Será nesse dia glorioso, em que os nossos inimigos serão derrotados para sempre. Tudo que nos faz mal aqui nessa vida irá acabar, não temporariamente, mas para sempre. Tudo aquilo que hoje te gera incômodo, que agride o seu coração, que faz você perder o sono, que entristece a sua alma, tudo isso vai ser vencido de uma vez por todas. É a vitória final do povo de Deus. A vitória final não será aqui nessa terra. Esqueça dessas promessas de que aqui você não terá mais batalhas ou guerras, ou perseguição, ou tristeza, ou morte, ou dor. É mentira. Enquanto estivermos aqui, nós sofreremos todas essas coisas, mas vai chegar o dia que isso vai acabar, queridos. Vai chegar o dia que vai acabar para sempre. E vai acabar quando o nosso Cristo surgir, quando o nosso Cristo voltar. Quando o Senhor Jesus vier resgatar-nos desse lugar, arrancar-nos desse lugar, já tem dia e hora marcado para isso. Nós só não sabemos. Já tem dia e hora marcados para o fim de todas as nossas tragédias. Nós só não sabemos. Nossa grande certeza não é que venceremos todas as batalhas dessa vida. Como eu disse, ninguém pode te garantir isso. Tem batalhas que você vai perder. Tem batalha que vamos perder. Tem guerras que vão nos destruir. A nossa grande certeza é que a batalha ou a vitória final é garantida. Fica muito claro como que a peregrinação de Israel no deserto é um tipo da nossa caminhada cristã. É uma analogia para a nossa caminhada cristã, muito claro isso. Batalhas, guerras, tropeços, pecados, ira de Deus,
mas a vitória, a chegada foi garantida pelo Senhor. Do texto de hoje, queridos, flui apenas uma aplicação que eu quero destacar. Que precisamos retomar aquela característica dos cristãos antigos de viver na expectativa do fim da história. A gente esquece disso. A gente planeja, faz nossos projetos, faz nossos planos, esquecendo que a qualquer momento a história pode acabar. A qualquer momento. Não que não devamos planejar, planejemos, nos organizemos, faça projetos diante de Deus, busque o desenvolvimento intelectual, profissional, constitua famílias, constitua uma vida que agrade ao Senhor, mas sem perder de vista, sem esquecer de que nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar. Por vezes nos vemos brigando demais pelo reino que não é o de Deus. Por vezes nós nos vemos agarrados demais às coisas desse mundo, que podemos amá-las, podemos desejá-las, mas saber que são passageiras. Vai acabar, vai passar, porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso país. Esse não é o nosso mundo. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai nos tirar daqui. Vai mudar, queridos. A tua vida vai mudar a partir do momento que você jamais se esquecer de que você não é daqui. Aquilo que você vai perder um pouquinho o valor, vai voltar a ter. Aquilo pelo qual você acredita que não tem, você descobre que o que você não vai viver, você precisa sair daqui. O anseio é estar com Cristo. Uma promessa que ele fez. No final de seu ministério terreno, em um episódio que culminou na última ceia com os discípulos, ele nos fez algumas promessas. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Perceba que não é uma possibilidade remota, não é uma esperança. Jesus afirmou: na casa do meu Pai há muitas moradas. A ideia aqui também não é uma casa para cada um, né? A gente cresce com essa ideia. Cada um vai receber uma mansão. Não. A ideia é de uma grande casa de Deus. Um espaço para todos os seus filhos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que enviaria um consolador, que estaria conosco durante nosso tempo de peregrinação. Porque sabe que a gente não pode andar sozinho. Mas ele também prometeu que voltaria para nos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o desejo de Jesus. Esse é o desejo. Estejais vós também. Por esse dia, passa a viver de forma diferente. Tudo perde valor. Tudo perde valor diante do que nos espera diante de Jesus. Amém? Feche seus olhos, pessoal do louvor. Vamos cantar uma última canção. Pai querido, muito obrigado por tua palavra aqui nessa manhã. Grave a tua palavra em nosso coração para que nós não pequemos contra ti. Desejamos ser poderosamente transformados por tua palavra, ó Deus. Que o anseio por estar com Cristo seja a principal característica do nosso coração. Que nossas vidas recuperem um novo sentido. Ao passarmos a viver agora, consciente de que não somos daqui. Que desejamos viver com o Senhor. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando
chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,